Sejam bem-vindos a mais um IELCast do Piauí! Para o mundo! E aí, Kilson Jones? Tudo tranquilo, graças a Deus. Segunda temporada maravilhosa. Hoje eu vou saber se você é cearense ou se você é piauiense. Verdade. Hoje eu vou saber essa história, saber onde você nasceu. Aliás, o nosso podcast hoje, o IELCast, lembrando que nós estamos no ar durante toda a semana, também na televisão, em TV aberta para 7 estados, tá? Pela TV Meu Norte. No IELCast, no Meu Norte Mais, é óbvio que você tá com a gente em todas as plataformas de áudio e vídeo. E hoje tá sensacional. Nós vamos entender um pouco mais dessa disputa, Kilson Jones, As entre fronteiras, né? Também, Ceará, né? Piauí e Ceará. O Bajara é nosso ou não é? Tianguá é nosso ou não é? A gente vai entender um pouco sobre isso hoje aqui no IELCast, mas antes, convidar você a ativar o sininho, se inscrever no nosso canal, dar aquele like, o que é muito importante, para que o YouTube entenda que você quer acompanhar todo o nosso trabalho, né? O que é muito importante, né? Lembrando que nós somos já o maior podcast do TikTok em views do Brasil, segundo o nosso querido hétero, sensacional, maravilhoso Will. Não, eu não fui preconceituoso. Tô falando que ele é que fala, não sou eu. Ele é o cara. Cara, agora não posso mais falar nada. Nada, Jesus cara. Amado. Aliás, você tá muito elegante, cara. Heron veste o homem atual. Maravilhoso. Você encontra onde, por gentileza? No Teresina Shopping e em todas as lojas Noroeste. No Piauí e Maranhão, hein? Piauí e Maranhão. Agradecer aos nossos patrocinadores, ao Grupo Texas, sensacional, a Faculdade de Santo Agostinho, UniFSA que tá com a gente, ao Empório do Zeca, que inclusive tá com almoço, pratos no almoço assim sensacionais, maravilhosos. Vale a pena. A Jupi Alimentos, o melhor cuscuz do Brasil. Em breve vem aí. O café. O Café Jupi, não é verdade? Café Jupi. A Loop Fibra, a melhor internet do Brasil. A Medfarma sempre cuidando. A Medfarma que tem tudo que você precisa do interior, você que é prefeito, enfim. E é claro, a Formato, se você quer... se você ser um bom professor, você precisa ter Imunizar. E ainda falei a Formato, precisa ter Imunizar, misturei, mas enfim. Se inscreva no nosso canal, por gentileza, a nossa equipe agradece. E hoje estou recebendo um cara que é sensacional. É o hype dos professores aqui hoje, viu? Do momento, sem sombra de dúvidas. Ele, vou primeiro falar, né? Ele é mestre em Geografia, correto até aí? Sim. Correto? É porque a letra da Tiane também, para eu tentar identificar... ele leciona, óbvio, né? Ele leciona em escolas particulares aqui do nosso estado, mas isso não... eu quero entender um pouco dessa paixão pela geografia, que não é uma das... Era a tua matéria predileta? Era boa. Tu gostava? Pô, bacana. E viajava. Viajava, né? Você lembra de alguma coisa? Viajava para todos os lugares do mundo, né? Posso fazer uma pergunta ou não? Pode, fica eu vou fazer agora não. Estamos recebendo com uma salva de palmas e com muito carinho, Eric de Melo Lima. Seja bem-vindo, professor. Eric, falam Eric Lima ou chamam qual professor? Melo. Geralmente Eric Melo. Eric Melo, professor. Isso. Eric Melo. Isso. Aí a gente engole o D, né? O D. Mas fica só no Eric Melo. Professor Eric Melo. Professor Melo. Tio Eric Melo. Tio Você hoje você acaba lecionando para adolescentes? Hoje eu estou atualmente com o Ensino Fundamental 2, né? Que vai de 6º ao 9º. Mas eu já dei aula para 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 1º, 2º, 3º. Preparatório militar. Então, assim, a gente já rodou bastante. Me explica um pouco quem você é. Como é que surgiu essa paixão, a sua família de professores? A minha mãe ela é professora aposentada, né? E quando eu era menino, né? Menino danado. Então, assim, não tinha como quem deixar. Então, eu ia pra escola com a minha mãe. Minha mãe dava aula e eu ficava lá, sentado, entre aspas, né? Acompanhando a aula dela. E eu achava muito massa o jeito que minha mãe dava aula. Eu achava incrível, eu achava aquilo sensacional. E aquilo começou, né? Professora de quê? Ela era professora polivalente. Ou seja, ela pegava várias disciplinas, né? Mas o amor dela era geografia? Não, aí que tá. E nem o meu. Pois é. Eu não gostava de geografia. Assim, não é que eu não gostasse, eu preferia história. Mas, meu pai é militar. E assim, quando eu tive... E aquilo sempre me chamou a atenção também. Quando eu fui pro exército... Você foi do exército também, velho? Fui, servi ali no 2º BEC. Eu tive um contato bem bacana. Fazia estrada, né? Ali, tinha a parte da estrada, só que eu tive uma sorte, eu era fotógrafo, ó. Sorte. Foi? Mas ficava no sol, não? Às vezes. Perdi a sono também, às vezes.
Pô, mas são duas coisas totalmente... geografia com fotografia... Né? Não, e lá dentro do exército, ali alternando entre as vassouras e as faxinas, a gente também tinha um momento assim que a gente conhecia da geografia. A gente tinha um momento bem prático e aquilo eu achei legal. Nunca tinha percebido. Teve uma das instituições que a gente foi para um campo de treinamento e a gente precisava manusear a bússola. E eu lembro que meus colegas lá, eles nunca tinham mexido numa bússola. E, por coincidência, naquela aula eu tinha prestado atenção. Então, eu comecei a desenrolar, achar localizações com as coordenadas que deram pra gente, a bússola e a lanterna, e eu consegui fazer com o meu grupo lá, ganhasse a dianteira lá numa prova que estava acontecendo, e eu achei aquilo muito massa. Se perdeu, não? Aí que tá, até que não. Eu consegui achar, mas muitos se perderam. Cara, mas vamos lá, mas do nada você se interessou por isso? Não, aí eu achei bacana. Eu sabia que eu ia ser professor. Na verdade, eu já era professor quando eu estava no Exército. Só que eu sou professor de outra modalidade, que é o Taekwondo. Eu sou atualmente mestre quarto dan de Taekwondo, um projeto social de 9 anos ali no Instituto Federal. E a gente levou gente para competir fora, temos campeões nacionais. Então, professor, já tô porque você é fotógrafo, professor de geografia. Temporariamente fui fotógrafo. Taekwondo, mas daqui bacana. Daqui a pouco vamos reconstruir um submarino aí. Né? Essas canetas aqui eu já tô mirando aqui já. O MacGyver. Mas o que acontece? Eu tive essa experiência como docente do Taekwondo e aquilo, poxa, o Taekwondo não vai ser meu ganha-pão. Eu realmente quero ser professor de sala de aula, mas eu ainda não sabia se história ou geografia. E aí foi passando o tempo, chegou na época do pré-vestibular e eu me encantei mais ainda com geografia e escolhi. E foi algo que, assim, cheguei na geografia como eu não gostava muito, foi praticamente do zero. Então eu peguei realmente do zero na universidade, comecei a me apaixonar. Quando eu entrei em sala de aula a primeira vez, foi uma loucura, foi realmente paixão mesmo. E é isso que eu quero na minha vida. E aí, daí em diante, foi dando certo a geografia na minha vida. Você era meio CDF, assim, porque, matemática, geografia, história, química, os caras precisam ser muito dedicados, né? As minhas professoras estão aí de prova, né, que estão assistindo, eu era um aluno muito calmo, tranquilo. Mentira! Eu era hiperativo, eu era danado, eu mexia com todo mundo, eu era muito danado. Né? Peço até desculpa aos meus amigos aí de infância por alguma brincadeira que não agradou. É sério, eu fico remoendo isso às vezes. Enquanto professor, fico refletindo no dia a dia. O cara fala uma merda na sala de aula, ele fica tipo, putz, eu fazia a mesma coisa. Nossa, é desse jeito. Aí, poxa, o professor em sala de aula, eu fico vendo os meninos bagunçando. Quieta, menino. Tá que nem eu. É mais ou menos isso, É mais ou menos isso. Tá conversando na sala de aula, paquerando com a amiguinha lá, porque tem essa vibe, essa fase. Tem também isso aí. Mas eu era muito danado. Riane, não escute isso, minha filha, por favor. Mas o que acontece? Eu realmente aprendi a estudar depois de chegar no ensino médio. Estudar mesmo de verdade. Se apaixonar, né? Isso. E quando eu entrei na universidade, tanto é que na minha graduação, quando eu concluí minha graduação, eu já me direcionei pro mestrado. Né? Enquanto eu estava na graduação, ainda fiz uma pós, então já fui depois pro mestrado. Tive a honra, o prazer, a felicidade de passar ainda em primeiro lugar na minha seleção de mestrado. Caramba! E fui também apadrinhado por pessoas muito boas que me cobravam, me incentivavam, me desafiavam. Né? Por exemplo, você me convidou aqui para falar sobre a questão do litígio. E nós vamos falar já já. Né? Então, quando eu era menino, o pessoal falava sobre isso e eu ficava curioso. Então, quando eu cheguei na universidade, me instigaram. Vai descobrir o que é. Então, assim, esse meu contato com a geografia, ele tem um pouco dessa questão da minha danação de quando eu era menino. Né? Inquietude de descobrir. Eu era danado, então não tinha essa questão de ficar quieto, eu achava coisas entediosas, realmente entediosas, que não fosse vivo e me deixava entediado, então eu queria algo dinâmico. Deixa eu te fazer uma pergunta que é interessante a gente fazer, que eu escuto muito hoje, escuto e leio muito, né? Assim, no Twitter, no Facebook, eu disse, o que a geografia vai mudar? A minha vida, por que eu tenho que estudar geografia para ganhar dinheiro? Tu já ouviu muito isso? Demais, demais. E assim, uma das coisas que, por acaso, eu até converso com os meus alunos, de vez em quando um aluno solta uma dessa, né? Os alunos chegam assim, então vocês sabem que eu faço de aula. Eu vou estudar geografia para quê? Vai servir para quê para minha vida? Bom, eu sempre faço toda uma reflexão. Existe na geografia uma dicotomia, que eu nem concordo com ela, mas existe, que entre a geografia física e geografia humana. A geografia física, geralmente você vai utilizar ela para 2 segmentos. Ou para você ganhar muito dinheiro, se você entender dela. Qual é a geografia física? É você estudar relevo, você estudar geologia, estudar sobre hidrografia, estudar sobre vegetação, solos. Ou você vai estudar para direcionar para um ganho de dinheiro dentro da geografia física, ou para evitar desastres.
por exemplo. Que também dá grana. Dá grana também. Brumadinho, Mariana, é questão de tornados que chegam, é questão de, enfim, deslizamento de terra agora em Petrópolis. Então, tipo, tudo isso... É um geólogo que decide. Sim. Decide assim, ele ou decide que não pode, ou ele faz uma prevenção. Ele faz um estudo, claro, né, que vai estar dizendo, ó, tem risco. E a medida para diminuir o risco é isso, isso e isso. Né? Então, até para você chegar na geologia, de ser um geólogo, ser um profissional, ser um engenheiro, você passa pela geografia. Né? Ontem mesmo eu estava conversando com um aluno que é engenheiro civil e ele falando sobre a questão da importância de conhecer os ventos, a dinâmica dos ventos para a área dele. O vento que vem levanta galpão, né? Teto de galpão, enfim. Então, que inclina prédios. Inclina prédio, faz prédio tremer, a questão de terremoto. Então, lá no Japão, os prédios com mola, né? Como amortecedor. Pô, nos Estados Unidos, ele tá falando agora que eu tô me tocando aqui. Eu imagino que os geólogos ganharam grana e ganham grana na prevenção dos furacões, né? De dar a informação necessária pro arquiteto e pro engenheiro. Ah, com certeza. Então, assim, até a questão lá de San Andreas, que você tem a falha, que vai dar um terremoto que os caras estipulam que vai ser um terremoto de escala 10, na escala Richter, o mais forte da história. Enfim. Então, isso na parte de geografia física. Você tem todo esse leque que você abre, que você avança. Na parte de geografia humana, você consegue entender por que a tua sociedade está desse jeito. Por que a cidade tem problemas, quais são os problemas, quais são as possíveis soluções. Tipo, eu pergunto de novo. Tipo... Ó, vamos lá. A gente tem problema na cidade de áreas que são ocupadas de forma irregular. Tem problema de violência urbana. Tem problema... Definir um plano diretor. O plano diretor, o geógrafo trabalha diretamente com ele. Então, para entender a cidade, a dinâmica dela, o campo, como é que é a produção do campo, quais os impactos do campo, positivos e negativos. Então, para a gente entender todo um cenário nacional, por exemplo, regional ou até local, a geografia permite. Pelo que eu entendi, então, a geografia está presente na saúde, na segurança, no desenvolvimento. E tudo aquilo que vai compor o IDH de um país e definir se ele é desenvolvido ou não. A geografia é fundamental. É fundamental. Ela não vai ser, como eu posso dizer, uma disciplina exata, como é, por exemplo, a matemática, como é, por exemplo, a química, mas ela te dá uma noção do todo. E isso é algo que nós, enquanto brasileiros, somos muito carentes de entender o que está acontecendo. A gente não se questiona. Eu sempre falo aos meus alunos, sejam críticos. A geografia ela é crítica. Critique o que está acontecendo. Por quê que isso acontece? Um aluno de 7º ano, por exemplo, ele já tem total capacidade de chegar em casa e perguntar assim, pai, o senhor vai votar em quem? Por quê? Quais os planos desse político? Por que isso pode acontecer? E aqueles problemas que a gente tem na cidade? A questão de trânsito, a questão de engarrafamento, a questão de moradores de rua. Uma criança de 7º ano, 11, 12 anos, já tem condição de refletir sobre isso. Você acha que a geração mais antiga não questionava muito sobre isso? Eu vejo que a geografia mais antiga ela era muito decoreba. Ela não era interpretativa? Era menos... tinha uma visão muito massiva de que a geografia era decorar. Eu ainda peguei uma época da geografia que era saber qual era, sei lá, a capital de Bangladesh. Cara, Eric, tu falou uma parada que hoje eu escutei no carro com a minha mulher falando com minha filha. Ela falou, ô filha, o bom aluno é aquele que não estuda para prova, para nota. O bom aluno é aquele que estuda para aprender o conteúdo e não esquecer. Concordo. Por isso que tu falou que era decoreba. Sim, por exemplo, hoje eu estive em sala de aula... Desculpa, ela só falou isso, que ela disse, olha, ela falou, eu lembro de alunos da minha sala que tiravam só 10, era 9,5, 10, 9,5, 10, 9,5, 10. E os caras não decolaram profissionalmente. A galera que era de 6, de 7, de 7,5, mas que internalizavam um assunto, os caras decolaram. Desenrolados, né? É aquela história. Eu sempre gosto de... falar para os meus alunos isso. Olha, eu não gostava de geografia. Que tiraram 0. Não, esses não queria estar lá não, vai falar aí. Mas o que acontece? Eu sempre digo para os meus alunos que decorar é chato. Que você perde o prazer de aprender se você começa a decorar, querer decorar. E eu digo para eles o seguinte, tenta entender o que está acontecendo. Eu estou dando aula bem aqui sobre, sei lá, zona rural. Né? Tenta colocar isso na tua vida de alguma forma, tenta interpretar isso como isso pode chegar na tua vida. Eu tenho muitos amigos que são da engenharia, que são do direito, que são militares, que são de várias áreas, engenheiros agrônomos, civis, eletricistas. Nossa, a minha namorada mesmo é engenheira eletricista. Então, tipo, eu sempre tento trazer para a sala de aula como que a geografia, que é a minha área, ela pode chegar nessas profissões.
né? Pra deixar o negócio mais dinâmico, mais divertido. Porque é muito chato você chegar lá, bora. Diz aí qual é a capital de 40 países. Não vai dizer? Zero. Tá, eu acho que isso é loucura, velho. Eu acho que o que é massa é você entender o que tá rolando mesmo. Então eu tento sempre trazer contextos atuais para aquele conteúdo que eu tô trabalhando, né? Como é que é a geografia naquela geração que você estudou e essa nova geografia com as redes sociais? De que o menino tá com o telefone na palma da mão e ele tem acesso através do TikTok, do Facebook, do YouTube, do Instagram, principalmente a realidade do dia a dia de outras culturas de outros países, o que no Japão... Real time. É muito diferente do que era e do que é hoje, né? Com certeza. Nós vivemos em um mundo cada dia mais globalizado. Milton Santos, ele sempre falava da globalização e os riscos da globalização. Mas uma parte da globalização é essa velocidade das informações. Então eu não posso também subestimar uma criança de 10 anos, que eu já pego para dar, eu não posso jamais subestimar uma criança dessa. Uma criança de 10 anos. Essa criança na palma da mão, ela tem acesso a tudo hoje. Às vezes ela está mexendo no celular melhor do que a gente. Então, assim, eu sempre tento trazer, e eu tento estar antenado direto. Todo dia, quando eu vou abrir meu notebook para preparar uma aula, para fazer qualquer tipo de coisa, eu abro sempre os sites de notícia nacional e internacional para saber o que está rolando. Eu tô no Instagram, eu tô sabendo o que tá no hype deles, né? Da faixa etária deles. Agora mesmo... Você se inscreve nos caras? Tipo, procuram o mesmo conteúdo que eles... Claro, eu já li anime, eu já li livros, jogos vorazes, Harry Potter eu sempre gostei, mas até hoje eu tenho alunos que gostam também, então eu tenho que estar antenado em tudo, porque senão, meu amigo, os alunos chegam falando alguma coisa, aí o professor não reage, aí o aluno meio que... Ih, não é da minha vibe, cara. E isso é um negócio interessante, porque assim, eu sempre gosto de pegar os primeiros minutos da aula para conversar com os alunos. Olha, eu acho que é 5 minutos investido, não sacrificado. E agora... O aluno, poxa, o professor é legal e tal, o aluno presta mais atenção. Você ganha o aluno, você chega na sala de aula de geografia e diz, pô, vocês viram aquele episódio novo lá do Harry Potter? Pô, eu chego pros meninos, cara, olha, vocês já assistiram o Doutor Estranho aí? Aí o menino, não, sei o que, pessoal, não dá spoiler não. Não, relaxa, não dá spoiler não, mas olha, tá pesado. Aí o menino, eita, não sei o que e tal. Aí eu, pô, beleza, depois, já que não é pra dar spoiler, vamos entrar no conteúdo. Aí, cara, né? É a mesma coisa, você chega no comércio, no mercado, aí chega a moça assim, ó, prova aqui o achocolatado. Aí você, eita, mas é bom. Ó, 9,90. Já entrou no clima. Já entrou. Agora, professor, agora mesmo nós estamos vivendo a situação lá no Rio Grande do Sul, de um ciclone, né? Sim. Inclusive houve mortes, confirmado uma morte e outras pessoas de acidentes. Tudo isso é levado para a sala de aula, o que está acontecendo no momento, principalmente agora no Rio Grande do Sul? Vou te responder isso ainda respondendo o Yeldes. A questão de como os alunos estão imersos na tecnologia. Hoje mesmo eu pedi para os alunos baixarem um aplicativo de tempo atmosférico, Real Time, que é o Wind, um aplicativo fantástico esse aplicativo. E os meninos já chegaram para mim, tio, ó, lá no Sul, hoje, agora, eu acho que não tem 30 minutos isso aconteceu. O aluno chegou aqui, ó, no Sul, ela mostrou as correntes de ar se formando, e eu falei, olha, nevou em Santa Catarina ontem, né? E o que vai acontecer pode ser a formação de tornado e tal. Então, tipo, os meninos já chegaram. Imagina se eu não tivesse ligado. Os meninos já estavam ligados. Eu dei pra eles na semana passada um aplicativo pra eles baixarem. Eles baixaram nessa aula e já chegaram mostrando isso. Então, não dá pra subestimar. E como eu tô dizendo, a geografia tá ali. Eu só preciso, enquanto professor, enquanto educador, mostrar pro meu aluno que ele precisa da geografia. E aí eu respondo lá aquela pergunta: pra que serve a geografia? Pra tudo. Uma pergunta que eu nunca fiz essa pergunta, mas me veio à mente agora, eu acho pertinente fazê-la. Por exemplo, quem concorria no vestibular 10 anos atrás, quem se sobressaía era o cara mais aplicado, era quem procurava mais conhecimento, ou era o mediano, porque a maior parte da turma não se interessava, não tinha acesso. Aí eu faço esse paralelo para agora, onde todo mundo tem acesso. É muito mais difícil a concorrência hoje do que há 10 anos atrás? Olha, é complexo. Mas é complexo. Porque é o seguinte, a gente tem públicos diferentes que vão concorrer no vestibular. Né? A gente tem pessoas de classe média alta, a gente tem pessoas de classe média baixa, pessoas que não têm internet em casa, pessoas que às vezes estão estudando e está chovendo e a goteira está caindo em cima do livro. Tem gente que tá em casa e o pai bate na mãe, ou os pais são usuários de droga. Pois é, mas isso hoje ou antigamente? Isso hoje acontece ainda, pois né? Pois é, mas antigamente isso era muito mais forte. Não, muito mais forte. Mas o que acontece? A gente teve... assim, eu não sou
a melhor pessoa para dizer, né, em linhas gerais. A gente também está esperando os dados do censo demográfico para ter uma noção real do que está acontecendo no nosso país. Mas ainda assim é muito difícil para uma grande parcela da população acompanhar. Eu acho que ainda há privilégios de acesso. Ainda há privilégios de acesso. Eu estava até discutindo com meus alunos também esses dias sobre a questão da equidade. Né? A gente até estava falando sobre cotas nas universidades. E a gente estava discutindo a questão da necessidade. Ainda é necessário? A gente montou um rápido debate ali para falar sobre isso. Tem muita gente que conseguiu melhorar de vida nos últimos anos com as políticas sociais que vieram ocorrendo no Brasil nas últimas décadas. Mas ainda assim há uma grande parcela que tem dificuldade de concluir. Ainda é necessário essa questão das cotas, de acessibilidade a algumas importantes classes sociais, enfim, há movimentos importantes? Sim, existe. Porque assim, a gente tem muita questão da cota racial. A cota racial é importante porque quando você tem os movimentos de controle de massas, de grupos da população que ocorreram no Brasil, que foram as escravizações, tanto de indígenas quanto de pessoas negras, quando acabou esse processo todo, não houve uma indenização para essa galera. Então, e nem trouxeram para o mesmo patamar. De forma alguma. Então essa galera começou, sei lá, eu tô partindo aqui do zero. Não, teve a galera que tava partindo do menos 50, tá entendendo? Então é a galera que tá precisando realmente dessas oportunidades. Não é, mas a cota vai tirar a vaga de quem é mais inteligente. Mas será que essa pessoa que é mais inteligente, ela tá tendo a mesma dificuldade para acessar o conhecimento como uma pessoa que, sei lá, tá estudando ar-condicionado? E professor, quando você vê no Twitter o cara falando assim de si, por que ele é negro é melhor do que eu que sou branco? E por que eu sou branco eu sou melhor do que ele é negro? Por que ele tem cota? E por que o branco não tem cota? Você já deve ter lido muito disso. Nossa, já. Cara, é meio louco isso, né? Porque a desigualdade da senzala e da casa grande, não é? O que a escravidão e o que fez isso no Brasil, o distanciamento, né, cultural, financeiro e de possibilidades de vida em relação a essas duas raças. Acredito eu que só tem uma raça no mundo que é a raça humana, mas infelizmente o homem ele conseguiu distanciar isso, né, Kilson? Isso é bem forte nisso. Até o apartheid, né, que aconteceu na África do Sul, né? Então, assim, a gente tem muito exemplo nesse sentido. Como é que você vê esses comentários assim? O cara que matou agora 10 pessoas nos Estados Unidos, que disse que era uma massacre, né? Cada barbárie aqui dali. Que foi considerado pelo Joe Biden isso é geografia. Como massacre doméstico, né? Isso é geografia. É justamente por esse tipo de coisa, desse tipo de absurdo que a gente vê nas redes sociais, que eu chego para você e digo, é para isso que serve a geografia, para abrir o olho das pessoas, entender. Eu sempre trago, por acaso, essa semana eu discuti também com os alunos sobre essa questão de equidade e sobre a questão do racismo no Brasil. Nós tivemos aí há alguns meses, em Fortaleza, uma delegada que chegou em uma loja de roupa e ela foi acompanhada, no shopping ela foi acompanhada, foi colocada como uma pessoa suspeita, simplesmente pela cor de pele dela. Então, assim, existe muito comentário absurdo nas redes sociais, né? Eu acho que as redes sociais são muito importantes para a gente poder se expressar. A liberdade de expressão é uma característica da democracia e tem que realmente acontecer. Mas ela abre também uma brecha para pessoas exporem os seus preconceitos e ofenderem muito algumas pessoas. E outra, até quando a questão das minhas temáticas de estudo, eu não fico discutindo em rede social não, cara, porque é como se eu estivesse batendo boca com uma pessoa que, sei lá, tá... Ela não tá afim de ser convencida, ela já ela já vem ali pra birrar mesmo. Então, assim, infelizmente, esses exemplos de preconceito, né, de resistência a compreender que é um problema sério e histórico, a gente tem que ter paciência e mostrar dados, né? Mostrar dados. Mas é por isso que a geografia é muito importante. Né? Em sala de aula ela é vital para esse tipo de questão. O IBGE ajuda nisso? Olha, hoje, para a temática principal de hoje, eu tô até um pouco com o pé atrás com o IBGE. Assim, né? Eu tô até um pouco atrás. Eu acho que a principal ajuda que a gente vai ter são das mobilizações sociais. Por exemplo, o que era 20 anos atrás racismo em sala de aula? Era piada, era humor. Os caras tiravam onda. Bullying. Era onda mesmo. Peraí, se os Trapalhões passarem hoje na TV, vai todo mundo preso, meu amigo. Tá entendendo? Não rola. O que o Mussum passou de... Ele viveu, né? Nossa senhora. Então, assim, as gerações vão mudando. Então, assim, o que era, por exemplo,
machismo há algum tempo atrás, o feminicídio. Briga de marido e mulher. Ninguém mete a colher. Virou até música, né? E como do Revelação, né? É. Quando o bicho pegar. Olha, deixa eu fazer uma pergunta aqui que é interessante fazer, acho que é pertinente. Por exemplo, como quem era a detentora naquela época da grande comunicação de massa. Hoje a gente tem em cada cidade milhares de comunicadores e milhares de geradores de conteúdo e questionadores, inclusive, crianças de 10, 11, 12 anos que têm oportunidade do YouTube, entre outras plataformas. Mas naquela época era TV Globo, você ligava lá, e aí você tinha a novela O Cravo e a Rosa, que retratava, obviamente, o que se vivia no passado, mas que de certa forma não ativava também aquele sentimento que perdurava por muito tempo do negro. O estereótipo, com certeza. Que isso acabava levando para as escolas? Com certeza. Então, assim, a que educação... eu quis fazer foi essa ligação. A gente teve muito isso, como eu estou dizendo, a partir do momento que nós, enquanto educadores, também nos posicionamos em sala de aula e repreendemos situações que a gente identifica como errado, porque se a gente não repreende, se a gente não conversa com alunos, se a gente não explica os porquê, a gente está concordando com aquilo. Com as coisas, né? Exatamente. Então, assim, a escola vem mudando muito, porque a sociedade vem mudando também. As leis que existem hoje são fruto de quê? Do perfil da sociedade. Não é à toa que é por isso que existe deputado estadual, que existe vereador, que existe senador, porque eles vão fazer toda aquela conjuntura de leis para atender a nova demanda da sociedade. Então, conforme a sociedade vai mudando, a gente, enquanto educador que está ali, né, em sala de aula com a criança, a gente vai estar canalizando esses novos momentos. Mas, para questões dessas raciais, que são um pouco mais delicadas, eu acho que tem que ter uma mobilização de todo mundo. Todo mundo que tem um direito, ou que tem uma oportunidade de dar a voz, tem que se manifestar, dizer se é favorável. E é isso que é importante, né? Com certeza, Bom, com certeza. Vamos entrar no nosso tema agora, que é muito importante, ó. Litígio. A gente vive agora um papo nacional que acontece, né? O litígio entre os estados do Piauí e Ceará. Eu começo esse bate-papo falando o seguinte: eu me considerava piauiense de coração, mas eu não sabia que eu tinha nascido no Piauí em 5 de janeiro de 1981, em Ubajara, e lá era Piauí. É verdade ou não? Me explique aí, por gentileza, para entender esse contexto. Bom, se você tiver a coordenada geográfica, eu lhe digo agora. Se você Eu nasci na maternidade de Ubajara. Então... O que vai acontecer? Essa questão do litígio Piauí-Ceará, como a gente já sabe, é uma questão secular, já venho discutindo... Isso vem de quando, Ari? Nossa, ela veio desde antes do Piauí ser Piauí. Período colonial. Período colonial. Me explica como aconteceu isso. Bom, não existiu no Brasil, no primeiro momento da ocupação dos portugueses, né, ali depois do Tratado de Tordesilhas, as capitanias hereditárias. Então basicamente eu pegar partes do território que era português e dividir em lotes, como fossem grandes fazendas. E cada fazendeiro, né, que seria o donatário, geralmente os donatários eram os fidalgos, que você, quando vai ver o português era o dito fidalgo, é o fi de algo, o fi de alguém da corte, eles tinham que tirar lucro daquilo dali. A missão de vida deles era aquela. Uma das poucas que deu lucro realmente foi a de Pernambuco, né? Bom, então ali foi a primeira projeção do que nós temos de territórios no Brasil. E ali é que está o esqueleto da primeira projeção de até onde ia o território do Ceará. Porque o Ceará ele é mais antigo que o Piauí. Então a gente tem que considerar isso. Até onde que ia o território do Ceará. O território do Piauí ele vem do Maranhão. É um desmembramento do Maranhão. Então, até onde ia o Maranhão e Ceará é o que interessa. O limite, né? O limite entre esses territórios. Quando o Piauí vai se desmembrar do Maranhão, aí começa, né, ele ter uma configuração. Em 1718, a gente já vai ter a primeira configuração do Piauí. Só que o Piauí ele se forma a partir de um alvará que está perdido. Eu tenho mais ou menos noção de onde é que está, só que eu preciso ir atrás. Tu sabe onde é que está? Eu tenho mais ou menos uma noção de onde é que ele pode estar. Ele está perdido. Tem muito documento perdido na história e eu tenho mais ou menos os caminhos. Porque aí já são quase 10 anos de pesquisa, a gente vai vendo ali onde é que tá os rastros. Exclusivo, né? Ele vai falar agora. Exclusivo. Brincadeira. Onde está o alvará? E aí, apenas em 1758 que o Piauí começa a funcionar como governador. Passou de 1718 a 58 parado no tempo. E quem era que administrava? Foi o João Pereira Caldas. Foi o primeiro governador do Piauí. Então, o que acontece? Quem administrava antes do João Pereira Caldas, 58, era o Maranhão. O Maranhão, né? Ele tinha o estado do Maranhão e o governo o estado e a capitania do Maranhão. Então, eles exerciam essa influência sobre o território do Piauí. Pois bem,
Naquela época ali, o Piauí, ele tinha um esboço de território, mas não tinha nada mapeado. E então, em 1760, surgiu o primeiro mapa do Piauí. Olha só, um dos estados que surge já com um mapa. 2 anos depois já tem o seu mapa. E é uma carta cartográfica incrível. É um material do tamanho dessa mesa aqui, gigantesco. Ele existe detalhado. ainda? Existe, esse daí ó, que está sendo apresentado. Né? E ele não foi só um mapa, mas também ele foi um censo demográfico. Cada palavrinha dessa aí existe lá em Portugal, o livro que ele vai contando que é quantas é o nome da fazenda, cada palavrinha dessa. Existe dizendo aí... Tira aqui, tá clicando em cima, tá azulado aqui, não dá pra gente ver. Cada nomezinho desse é uma fazenda, tinha dizendo a quantidade de gado que tinha, a quantidade de pessoas, né? A quantidade de escravos, porque naquela época você tinha também esse controle. E aí depois desse mapa, na verdade, a partir desse mapa a gente já consegue ver os limites do Piauí. Então, assim, tudo que acontece após esse mapa já pode ser configurado litígio. Desculpa, nessa época, cidades como Ubajara, Tianguá, Guaraciaba do Norte, eles já faziam parte do Piauí? Não, aí que tá. Tem uma coisa bem interessante que a gente tem que deixar claro. Algumas pessoas falam assim pra mim, Eric, e aí, o sítio do Bosco é Piauí, vai passar? Gente, a borda da serra, que é a parte onde tem aqueles sítios ali, não passa pro Piauí. Aqui dali é realmente consolidado. Ali do sítio do Bosco, né? É. Do sítio do Bosco, então, é Tianguá, é Ceará. Continua Ceará. Ô, minha flor, obrigado. A questão é... Rapaz, eu jurava que o bondinho do Ubajara era do Piauí já. Não, né, não. A questão é... Pensei que Jijoca, né? Não, vai devagar também. Mas Camusim já foi. Já foi nosso. Já foi. Mas vamos voltar aqui. Mas vamos voltar. Vamos a carta tomar. aí, Atenção, exclusivo. Vamos tomar esse território. Não, o que vai acontecer? Esses primeiros mapeamentos, eles vão dizer que é o seguinte. O critério para divisa é o critério de relevo. É um critério português, critério desde o Tratado de Madrid, muito antigo, em que o relevo, o ponto mais alto do relevo, ele vai ser o divisor de terras, o divisor de territórios, né? Divorto aquarium, né? Como vem do latim, é o divisor de territórios. Então, esse divisor de território já estava definido. O que acontece? Quando você vem do Ceará para o Piauí, que você vê a serra, é uma coisa linda, coisa incrível. E aquilo dali, além de ser lindo, é rico. Rico em quê? Solos úmidos e profundos. Então, quando tinha os períodos de seca, o pessoal migrava da parte mais seca do sertão do Ceará e ia para a serra. Faziam migrações sazonais. Voltava no período chuvoso. Ia no período seco, voltava no período chuvoso. Só que eles, papai, pode ficar por aqui logo. Então, você teve ali no primeiro momento a população do Ceará ficando depois do limite do território do Ceará. Já dentro do território piauiense. E se consolidando ali no território piauiense. Só que você tinha cearenses no território piauiense. E com o passar do tempo, o que aconteceu? Durante a Batalha do Genipapo, você tem uma mobilização muito forte de pessoas do Ceará e do Maranhão se juntando com as do Piauí contra as tropas de Fidié. Porque assim, em 1822, independência do Brasil, beleza. Só que a independência do Brasil ela só vai ser consolidada em 1825. Só em 25 e 3 anos depois que tem um acordo que consolida. Durante esses 3 anos, tem muita batalha ainda rolando no Brasil. Os portugueses não querendo soltar o osso. Não, negócio de independência. Tanto é que uma delas, em 23, foi aqui no Piauí, a Batalha do Genipapo. Então, nesse momento da batalha, vieram cearenses, veio o pessoal do Maranhão, tanto é que ela acabou em Caxias. E quando o pessoal do Ceará tá voltando, eles acabam se apadrinhando ali da área de Camurupim, né? A vila de Camurupim, que ainda existe. Depois de Luiz Correia? Isso, e ela que vai dar origem ao que é a amarração, posteriormente, Luiz Correia. Perfeito. É todo aquele bloco ali. E aquilo dali já chamou a atenção do governo na época, e eles começaram a reclamar. Tem uma galera do Ceará ali no nosso litoral, e eles estão... Tipo assim, a proximidade com a igreja era muito grande. A igreja é muito forte, né? Sim, a de Granja tinha uma influência muito grande ali. Só que isso estava desagradando o governo do Piauí. É que no popular é como se o vizinho tivesse botando a cerca um pouquinho mais pra cá? Exatamente. Bota a cerca mais 1 metro. Vai estendendo. Até onde deixarem. É igual o vizinho que eu tenho no Maramá, rapaz. Rapaz. Pois era bem isso mesmo. Exatamente. A galera do Ceará ia botando bem. Não só botaram, como em 1865, eles fizeram uma lei criando o município de Amarração. Ou seja, o município do Ceará foi criado dentro do Piauí. Do Piauí. Do então, isso consolida. Então, ali foi a primeira invasão que aconteceu. Né?
Aqui é na parte da serra o que está apresentado, mas na parte norte que a gente vai ver essa primeira... Essa primeira configuração, isso, né? Mais acima desse mapa que a gente vai estar conseguindo ver na parte do litoral essa primeira invasão. Então ali o governo do Piauí já estava uma loucura, reclamando, imperador, faça alguma coisa. Só que o imperador era tudo dele. Essa questão de arrecadação de imposto por estado só vai acontecer na Primeira República, em 1889. Antes disso era tudo imperador. Então... Foda-se. Entrou, vai pagar. Tô nem aí. Aí o que vai acontecer? Por que o imperador assinou aquele decreto, já que era tudo dele? Já existia muita reclamação por parte do Piauí. Só que quando foi no Ceará em 1878, e 77 e 79, deram secas terríveis no Ceará. O Ceará sofria com secas mesmo terríveis, pesadas. E as pessoas, no interior do Ceará, para fugir da seca, foram para a capital. Fortaleza, em 2 anos, subiu sua população de 20 mil habitantes para 140 mil habitantes. Caramba! Em 2 anos. Uma explosão demográfica, uma loucura. Imagina o caos na cidade. Então, o governo imperial, como forma de remediar essa questão, aqui no traço litoral dá para ver lá em cima, né? O governo imperial, como forma de resolver essa questão, o que é que eles fazem? Pegam o problema do Piauí. Piauí, vamos fazer o seguinte: o Ceará vai te devolver o litoral, devolve. Mas, olha como o Ceará tá sofrendo aqui. Vamos fazer o seguinte: cadê a nascente do Poti? Passa pro Ceará. Não foi uma troca. Foi um acordo, um decreto que resolveu 2 problemas numa cajadada só. Devolveu o litoral do Piauí. Devolveu a amarração. Isso. Aquela região. Isso. E aí tomou o quê? E aí deu o que era Príncipe Imperial e Independência. Príncipe Imperial foi até uma coisa de ingratidão, né? Mudado o nome. O cara deu a terra e mudado o nome. Príncipe Imperial virou Crateús. Então aquelas áreas foram doadas para o Ceará como forma deles fazerem barragens para reter água e ter ali seus reservatórios, né? Terem mais reservas durante as secas. Bom, primeira coisa que é importante eu considerar aqui: o Piauí sempre teve litoral. E por que a gente dizia que a gente ganhou o litoral do Ceará? 65 quilômetros de praia. 66, né? Isso. Aí a questão, a gente sempre falou isso. O Ceará deu o litoral pra gente. Não, a gente já tinha o litoral. Sempre teve. A primeira coisa é que a gente engolia uma versão dos fatos e vomitava essa versão dos fatos sem ser a nossa versão. Então, assim, a minha dissertação, ela vem trazendo uma versão piauiense da questão. Uma versão dos fatos, do que realmente aconteceu. Primeira coisa, sempre tivemos litoral. Segundo, fomos invadidos. Terceiro, estamos sendo invadidos ainda hoje. Aí continuamos. Continua. Então... O litoral, o Piauí era para ter quantos quilômetros de litoral, se fosse correto? Precisamente não sei te dizer, mas iria até Camusim. Camusim seria nosso? Seria. A primeira divisão seria até Camusim. Então seria de Camusim até a Delta. Pedra do Sal. Isso. 66. Hoje nós temos 66. Hoje, né? Não, isso seria muito maior. Na verdade, seria até além do Delta. Por quê? O Maranhão também pegou umas terras nossas. Vem cá, poderia... Quer dizer que o Maranhão do Piauí. Mas vamos lá. Poderia, por exemplo... A confusão é grande. Poderia chegar a Jericoacoara, Jijoca? Não dava pra chegar, não. E até o Rio da Cruz, que é o nome antigo do Rio Camusim. Então seria de Camusim até Pedra do Sal, um pouquinho mais... Até a última ilha do Delta, deveria ser. Mas não, aí é isso outra seria conversa. O Piauí. Não, Mas vamos pegar de Pedra do Sal até Camusim. Até Camusim. Isso. E aí o que aconteceu? De Camusim até o Rio Timonha, que é ali mais ou menos em Cajueira, ali, né? Você teve uma área que foi doada para se fazer um hospício. Porque assim, quando os indígenas não queriam aceitar a religião católica, eram doidos. Então, bota no hospício. Então, o primeiro momento, essas terras foram doadas com essa finalidade. Enfim. Então fica ali o Piauí ainda sim com o litoral e a serra. Pois é, isso a gente tá falando na região do litoral, lá em cima. Isso. Mas como é que essa confusão chega na serra? Quando Dom Pedro faz aquele acordo lá, que ele devolve para o Piauí o litoral e dá terras para o Ceará, ele também fala que o divisor seria a serra, pelo ponto mais alto. O que ele estava falando ali, basicamente, era o que se fala na história sempre sobre os divisores naturais, pelo ponto mais alto. Sempre se fala isso. Ou é divisor natural, que é serra e rio, ou é acordo. No caso ali era divisor natural. Então, claro. O que o pessoal falava? Não tinha precisão o decreto. O decreto, ele é para ser algo sucinto. Não é para ser uma bíblia. É para ser direto ao ponto. Vai ser o divisor natural. Mas não tinha mapeamentos. Meu amigo, os mapeamentos já existiam e eram riquíssimos. Já tinha uma cartografia avançadíssima. A cartografia portuguesa era historicamente extremamente avançada.
Tanto é que 12 anos antes desse acordo, o Império lançou um atlas riquíssimo de detalhes, né? Eu até coloco também na minha dissertação algumas imagens desse atlas, e que nesse atlas você via o divisor, onde o Ceará ele tinha uma parte da serra, ó, tá aqui a queda, né? É uma queda, que é quando você tá aqui de frente pro Ceará, o sítio do Boscarra por aqui. Ali em Tianguá, ali, né? Isso. Tianguá é o pico ali. Não, acho que é o aí pico. depois você tinha uma parte meio plana, um platô, descia. aí começa a descer até o Rio Parnaíba. Pois bem, dessa parte meio plana aqui, o ponto mais alto é que é o divisor. A parte da serra até a queda é Ceará. Sim. E do meio desse ponto mais alto até o Rio Parnaíba, Piauí. Era o Piauí. É o que deveria ser. No entanto, você tem avanços ocorrendo, se consolidando, e em 1880 não tinha tanta preocupação com essa questão de detalhes. Uhum. Mas em 89, quando começou a Primeira República, começou. Porque os estados agora poderiam arrecadar seus impostos. Que eram locais, não mais no contexto geral, né? E aí começou o cabo de guerra. Em 1920, os governadores se juntam lá em São Paulo e fazem um acordo. Ó, tudo que é do Ceará, que o Ceará consolidou de ocupação em cima da serra, até 1880, continua do Ceará. Agora, tudo que for criado a partir de 1880, do lado piauiense, tem que ser piauiense. Então, o que está acontecendo hoje? Peraí, em 80, o que é que consolidou de crescimento pro lado do Piauí? Nossa, muita coisa. O Na hora quê? que a gente vai subir na serra, que a gente vê... Primeira coisa, você está subindo a serra, já tem uma placa. Divisa entre Piauí e Ceará. Pois é, mas independente do que é do Ceará hoje, pra gente ter uma ideia, naquela época ainda, em 1880... Ah, entendi. O que é do Piauí que é do Ceará hoje? Que evoluiu, né? O que era para ser Piauí, mas hoje é Ceará. O perímetro urbano de Tianguá, a metade dele era para ser Piauí. Caramba. A metade. Só que como ali já é mais antigo, de 1780, né? Então fez-se um acordo em 1920 para deixar com o Ceará mesmo. Já estava configurado ali. Só que o que acontece? Tianguá continuou crescendo e em direção ao Piauí. Pra cá. Então o que era consolidado? Porque zona urbana era lá em cima, né? Isso. Já era pertinho da entrada de Ubajara. Isso. A gente tem áreas de usina eólica que é em território piauiense. Mas botaram uma placa Nossa, você vai subir na serra e tem uma placa. É verdade. Divisa Piauí e Ceará. Cara, eu olho pra aquela placa e fico com vontade de chutar ela. É uma vergonha aquela placa? Demais. Aquilo dali é um tapa na nossa cara. E sabe qual é o problema? A gente não tinha uma versão. Como é que eu vou falar alguma coisa se eu não tenho versão dos fatos? Então isso foi também uma coisa que me instigou muito. Cara, cadê nossa versão dos fatos? Eu vendi, foi gel de massagem pra juntar dinheiro pra ir pra Portugal. Que massa. Eu gastava mais dinheiro com o transporte público em Portugal do que com comida. Eu passei não sei quantos dias comendo só empanado e refrigerante, que era mais barato do que as passagens que eu gastava para poder me manter em Portugal, enquanto eu ia na Torre do Tombo, no Arquivo Histórico Ultramarino. Tive que aprender a ler documentos dos anos de 1700 e 1800 com as letras. Qual o tamanho do livro? Poxa, jumento, grandão. O livro vinha no carrinho, cara. Eles botavam no carrinho e quando você abria aquele cheirozão de pó que vinha... Poeira, uma gripe. Nossa, é um negócio de louco. Porque é uma imersão completa, né, Eric? Olha, é um negócio assim fantástico. Chorou? Chorei. Chorei. Não tinha como não, porque a gente, quando se depara com aquilo, a gente tem noção de que tudo é verdade. Não só tudo é verdade o que é do litígio, eu tô dizendo de um todo. Completo. O que eu vejo no livro de história estava ali. Eu vi o primeiro documento, isso já no Arquivo Histórico Ultramarino, que consolidou João Pereira Caldas como o primeiro governador do Piauí. Eu peguei no documento. Então, tipo, eu trouxe até uma cópia autenticada pelo Arquivo Histórico. E outros documentos mais. Então, assim, eu tive esse contato e, assim, tem mais coisa. Tem bem mais coisa. Pô, e o que é massa é que isso te instigou a ter o Piauí. Acho que a primeira versão dessa forma que você tá falando, né? A gente teve vários livros e autores falando sobre o litígio, mas de forma superficial. Mas de imersão, não. Desse jeito, não. Infelizmente. Por que eu falo infelizmente? Porque poderia ter sido qualquer outro profissional a estar fazendo isso. Digamos que eu estava num momento apropriado para estar fazendo e eu tive o interesse de ir atrás. Fazer, óbvio. Mas não é porque eu sou diferente, porque eu sou especial, mas é porque eu fui bem orientado também. A minha professora, a professora Iracilde, foi minha orientadora durante toda a minha vida acadêmica, ela me instigou muito. Né?
E ela tem uma vida longa, mais de 70 anos na educação e na pesquisa, então ela me direcionou, me apontou para muita coisa. Tive muitos outros profissionais que me ajudaram muito. Então, assim, para chegar a essa versão, eu fui fuçar. Foi estudar mesmo, né? Então vamos voltar aqui. Então vamos lá. Vamos Tianguá, então. A zona rural. Bom, metade da zona urbana seria a zona piauiense. Seria Piauí. Uma parte, sim, consolidada da zona que hoje a gente tem como consolidado como zona urbana de Tianguá seria território piauiense. Uma coisa que é importante deixar claro, essas pessoas não se tornariam piauienses. Pois é. Ninguém que está no Ceará vai ter o seu RG mudado. Né? Pô, eu nasci em Ubajara e eu não sabia que eu já era piauiense. A questão da identidade cultural não se muda. Não muda, né? Agora você tem que entender o seguinte, se você bota uma pessoa para morar na sua casa, você está alugando para ela a casa dela? Não. É, verdade. Ela é aquela pessoa, tem um RG, tem um documento dela e tal, mas ela tá morando na... Então não muda nada? Em termos de documento, não. Não precisa fazer essa mudança. Só se a pessoa quiser. Se a pessoa quiser, tudo bem, mas ninguém vai obrigar ninguém a mudar de documento. Geograficamente, em termos de impostos, em termos Aí muda. Muda bastante. Porque nós temos estabelecimentos consolidados naquelas áreas que são piauienses, que a gente vai conseguir provar com o mapeamento do Exército, mas que prestam sua satisfação de imposto para o Ceará. Vamos lá, eu tenho uma faculdade de Santo Agostinho, eu coloquei lá no Tianguá, nessa área que será do Piauí. Aí determinou, o STF vai e determina que aquela é uma área piauiense. Essa empresa passa a se dirigir ao estado do Ceará, como já era de origem, ou ele passa... Passa para o Piauí. Vai ter todos esses trâmites, as normas, né? Pô, isso vai ser uma confusão. Vai ser uma confusão, mas a gente tem que pensar o seguinte, eu acho que o mais importante de toda essa questão do litígio é a gente saber que o que estão colocando aí é que... Olha o que eu vejo na mídia constantemente. Todos os dias eu pesquiso sobre litígio, há quase 10 anos. O que eu vejo? O Piauí é o vilão. O Piauí está indo atrás de terras do Ceará. Que não são o Piauí está querendo tomar a serra que é do Ceará. E não é isso. A gente está querendo apenas deixar claro que nós não somos os vilões, que nós fomos invadidos, que estamos sendo invadidos e que a gente só quer o que é nosso. É isso. A gente não está querendo a terra de ninguém. Olha, nesse último ano agora, criaram que assim, o pessoal do Ceará, eles trabalham bem. Eles trabalham coletivamente. Eu já ia te fazer essa pergunta. Faltou força política nos últimos 50, 60, 70 anos? Com certeza. Não força política, mas também... Força política, eu digo não só força política, mas também trabalho em conjunto. Lá, a mídia trabalha junto, todos os canais de mídia trabalham juntos, os políticos juntos, a população é mobilizada, tá tendo uma intensidade. Aqui não. Às vezes eu me sinto sozinho. Às vezes parece que eu sou o doido da história. Cara, mas que trabalho sensacional esse. Entendeu? E aqui tivemos até uma situação de dividir o estado do Gurgueia. Né? Em vez de estar lutando pelo... Aí é uma situação bem polêmica do Gurgueia, é uma reivindicação que o pessoal do Sul faz por não receber assistência devida. Né? Que realmente o Sul, olha, é um negócio pesado lá, viu? Mas é uma outra pauta que se for... se for entrar nisso daí, dá mais um podcast. Gente fechar aqui. Só fechando esse raciocínio, só a questão do que você estava falando, por que é importante a gente estar falando sobre o litígio, esse litígio Piauí-Ceará. Pessoal, a gente precisa trabalhar junto. Como eu tô falando, às vezes parece que eu tô sozinho, parece que eu sou o doido da história. A gente precisa trabalhar junto pra gente ter a nossa versão. E às vezes o que é que eu percebo? Que, sei lá, uma pauta do Piauí vai sair, a gente copia do portal do Nordeste lá do Ceará, copia e cola e continua vomitando pra população piauiense. É verdade, a versão. Tá entendendo? A gente tem que gerar versão. Conteúdo daqui, né? Com certeza. É o que a gente tá fazendo aqui. Olha, se você pega essa minha dissertação, você faz matéria aí por 10 anos. Me diz aqui, os municípios hoje que o Piauí tem boa parte do território cearense. São 8 municípios, né? Eu consigo concluir também na minha dissertação que Piracuruca entra também. Piracuruca? Piracuruca tem área de litígio. Que é para o Ceará. Que o Ceará já está ocupando. Assim, tem uma coisa muito importante que a gente tem que considerar nisso. Lá no Ceará, esse complô que eles fizeram, essa organização, eles estão fazendo... Exclusivo. O Ceará fez um complô contra o Piauí. Exclusivo. O Ceará... Anota que é verdade. Complô contra o Piauí. Eles estão colocando... Ceará... Pô, Ceará... Eles estão colocando uma versão dos fatos Eu tô com medo dele vir tomar aqui o Guarani de Sol. Aliás, o Parnaíba Esporte Clube. Já não basta as piadas com o River, né? Mas vamos lá. O que acontece? Os caras estão dizendo que todos os municípios do Ceará que estão em área de litígio, isso é um terrorismo.
Então dizendo que todos os municípios, a área completa do município vai passar para o Piauí, que é 280 mil pessoas que vão passar para o Piauí, vão ser obrigadas, tipo, o tom que está sendo passado é realmente que a gente fosse vilão. Então, pessoal, quem tiver a oportunidade de ler esse trabalho, essa dissertação, por favor, se aprofunde, a gente precisa ter uma versão própria. Eu vi muita gente falando assim, mas o Piauí não cuida nem do que já tem e vai cuidar agora de área que tá ocupado pelo Ceará. A questão é, se nós não estamos tendo aquele conforto de gestão nos últimos 50 anos, não quer dizer que esse território não pode ser bem administrado no futuro. A gente tem que acreditar nisso. Porque o território, ele vai continuar. A gestão muda, o governo muda. Eric, então... Uma coisa que é importante a gente abordar, por exemplo, posso estar muito enganado aqui, mas eu não vejo nos últimos anos os nossos representantes federais, porque é uma pauta... Uma bandeira, né? É uma pauta estadista, assim, que diz assim, pô, o cara tá lutando pelo nosso território. Né? De dizer assim, de gerar essa briga, eu não lembro. Atenção, assessorias. Olha, em 2019... Mas não é isso. Em 2019 eu tive um momento de fala na Assembleia e eu falei para os deputados estaduais sobre a questão do litígio, passei 20 minutos falando. Aí eles gostaram, me chamaram para conversar com a bancada federal. Eu conversei com todos os deputados federais e os senadores. Falei para eles. Um senador falou assim para mim, deixa pro Ceará mesmo. Aí então assim, não, cara... quero saber quem é. Não, peraí. Peraí. Exclusivo. Rapaz, pode falar nome? Pode, pô. Rapaz, foi o Marcelo Castro. Falou, deixa pro Ceará mesmo. Eu, como é que... Olha, senador, com todo respeito, mas... Por que a gente entrega logo o Campo Maior? Por que a gente entrega logo o Piracuruca? Eu acho que é o seguinte, a gente tem que primeiro que se apaixonar pelo Piauí. Primeira coisa, qualquer um que esteja aqui nesse momento, a gente tem que se apaixonar pelo Piauí. Porque se não for a gente, não vai ser ninguém. Não vai aparecer o Taniel de Guidon no Piauí, não. Não vai aparecer outra pessoa que nem ela, não. Se não for a gente pra se apaixonar pelo Piauí, pra se encantar pelas belezas, as qualidades. Poxa, o povo piauiense, cara, todo lugar que eu vou, que eu conheço, eu já rodei muito lugar. O pessoal elogia o piauiense pela educação, pela gentileza, a recepção. A empatia, né, dos caras. É. Cara, a gente tem que começar a parar de ser cri-cri demais, reconhecer as nossas qualidades e defender o que é nosso. É verdade. Essa é a verdade. A gente só vai perder. Pô, mas que massa. Só não me disse os 8 municípios. É Cocal dos Alves, Piracuruca, Domingos Mourão. Castelo não entra, mas Domingos Mourão entra. Isso do Piauí. Do Piauí. Pedro II. Também? Pedro II ali, meu Miguel, que os caras estão comendo com gosto de gás. O Ceará tá invadindo o Pedro II? Opala? Oxe, por que não? Cara, você tá dizendo que o Ceará tá invadindo pra pegar a Opala da gente? Garimpando mesmo? Olha, porque é o seguinte... Se tivesse... É questão de interesse, né? Questão mineral. Tem riqueza mineral ali, tem uma semijoia. E se deixar entrar, vai entrando, né? Vai entrando. A questão é... E Portugal tem consumido bastante. A Europa, né? A Opala. Sim, a questão do da exportação, claro. Assim, a questão é... Tá acontecendo esse avanço. Ele continua acontecendo. O IBGE já consegue mostrar, a partir de imagens, né? Que a nossa área tá sendo ocupada mais e mais. E a gente não pode ignorar esse fato. E assim, a gente tem que resolver logo essa questão, dizer assim, ó, daqui pra cá é nosso, se quiser continuar aqui, vai ter que pagar imposto pro Piauí, senão não fica. Só pra fechar, da Serra, o que é nosso lá? Do ponto mais alto pra cá, o que não é consolidado do Ceará até 1880. Todo o restante é nosso. É porque eu já ouvi falar em Guaraciaba do Norte, Tianguá, Ubajara. Ó, tem um rolê que fala de... de fato mesmo, de verdade, né? Pelo não, que... é porque é o seguinte, a serra ela tem uma descida muito sutil, né? Quando ela vem pro lado do Piauí. Então, assim, tem muitas áreas que não estão ocupadas hoje, que são piauienses consolidadas. Na verdade, assim, o governo do estado em 2011, quando ele entrou com recurso lá junto ao STF, poxa, os caras entraram com embasamento técnico zero. A sorte foi que a Carmen Lúcia abriu o processo de novo em 2020 e eu consegui botar o que eu já tinha conseguido da dissertação. Cara, então tu é um dos grandes responsáveis por toda essa briga de resgate de terras do Piauí? Só não divulga meu endereço. Mas sim. E por que você não responsabiliza, por exemplo, o IBGE? Eu largo o pau no IBGE na minha dissertação. Eu sento o pau. Porque é o seguinte, o Ceará usa uma versão que... essa área bem aqui, o IBGE faz um mapeamento dizendo que ali, nessa área, era Ceará. Só que o IBGE não pode fazer esse tipo de mapeamento. Ele fez um mapeamento de população e começaram a usar aqui como fosse um mapeamento de território. Quem define território é tratado, é lei, é acordo. E quem pode mapear território é o Serviço Geográfico do Exército, o SGE. Apenas o Exército.
Então, enquanto o Exército não definir mapeamento, não tem como a gente saber o que então é o você quê. está dizendo que o IBGE está no achismo. Tá. Na verdade, o IBGE, no censo demográfico da década de 90, ele já fazia coletas irregulares e o IBGE Piauí tinha que ir lá refazer as contagens, porque já estavam passando gente pro Ceará. Que então, merda, assim, velho. É confusão grande. Por isso que eu não tenho credibilidade com o IBGE. Eu não vejo o IBGE com credibilidade para essa questão. Porque é passional. Entendeu? Já foi provado. O IBGE cearense? Sim, exatamente. Então, assim, temos que depender realmente do órgão que não é passivo, que é o Exército, para fazer esse mapeamento, para definir essa questão. E por que eles não fazem? Quem? O Exército. O Exército está fazendo agora. Agora, né? Depois que o Piauí desbolsou quase 7 milhões para estar fazendo, o Exército está fazendo o mapeamento, vai definir. E a Procuradoria-Geral do Estado me colocou como assessor técnico da questão. Não tô ganhando nada por isso ainda. Eu quero ganhar alguma coisa. Porque eu falta me matar de estudar, de viajar, gastei sacanagem, minha poupança todinha. Mas alguém tem que estudar, né? Bom, eu acho que eu queria te convidar para outros podcasts, porque esse aqui foi, para mim, sensacional, um aprendizado. E eu acho que isso aqui vai servir de um legado, principalmente para a meninada, porque é um bate-papo, não é uma aula, né? É totalmente diferente. Você vai... por favor, turma do Ceará, não zanga não. Vá aqui embaixo acabar zanga com a não, gente, tô chegando Pelo aí, amor de Deus. Agora sim, eu não poderia me deixar de perguntar. Para a geografia, qual é o melhor cenário político? O de hoje ou de outra hora? Cenário político para qual finalidade? De incentivo a esse tipo de situação. De estudo, de tecnologia. Hoje tá perfeito. Hoje tá perfeito. Porque hoje existe geotecnologias, né, que é como a gente fala, que dão mais precisão. A gente não fica... eu então me expressei mal. Sobre investimentos para geólogos do governo federal, de bancar essa história, de gente que possa estudar. Tá aqui o exemplo. Não ganhei um tostão de nada até agora sobre isso. Então não tem. Tá entendendo? Então não tem. Eu vou colocar você lá no IFAM, né, pra ver se... Me bota. A questão eu quero dizer pra você o seguinte... Eu só não consegui mais coisas pra fortalecer a nossa versão porque eu não tinha mais dinheiro. Eu tô falando, eu vi de gel de massagem pra poder me bancar lá. Muita gente me deu dinheiro pra poder me virar lá, paguei minhas passagens, tudo, zerei minha poupança, tava até querendo comprar uma moto nova e tal. Zerei tudo, cara. Eu sou governador, alô, governador. E tipo, assim... É fundamental isso aqui. Uma coisa que me deixou muito chateado foi que quando eu voltei já com muita coisa, o pessoal da Assembleia não quis ver, tipo, fizeram pouco caso. Então, assim... Eu realmente preciso de apoio para fazer. Olha, tô dizendo, tem mais coisas que a gente pode fortalecer mais. Você arrumou para finalizar. Feche, meu filho. Se você não disser onde está o alvará, nós vamos continuar vendendo gel de massagem. Onde é que tá o alvará aí? É brincadeira. É brincadeira. Porra, que eu sou. Tem como achar esse alvará. Meu irmão, obrigado, viu? Achei sensacional. Espero que você venha mais vezes. Gostou do papo? Achei muito bom. Obrigado, Eric. Só não quis tomar um vinho com a gente. Eu tô dando tempo na... Adivinha por que ele tá dando tempo? Porque vai casar, comprar um apartamento. Aí tá querendo economizar, tá certo. Obrigado, Eric. Obrigado. Tuas redes sociais? Eric Melo 92, né? Você pode estar acessando lá o Instagram. Eu sempre coloco algum conteúdo também em relação a isso, né? No Instagram. Tu tem alguma plataforma em específico na internet para geografia? Não tá perdendo dinheiro. Mas qualquer coisa pode mandar dúvida lá que a gente vai tirando. Tem um professor conceituado ali já. Das escolas. Como é? Qual é a plataforma que eu baixo a dissertação? No momento, eu tô mandando por e-mail. Quem vai me pedindo, né, pelo Instagram. Bota na tua bio do Instagram. Pô, verdade, né? É verdade. É mais fácil. Se liga. É bem mais fácil. Obrigado, viu? Vou fazer isso. Professor Eric, o homem da geografia.